Bem, bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Lima Moraes, eu sou membro do Subsistema Elétrico e do Departamento Financeiro da EPR, e hoje eu vou estar explicando como utilizar o Data Logger Analyst para realizar análise de dados de testes do veículo. Bem, primeiramente, para a gente poder utilizar o Data Logger Analyst, vocês vão precisar ter acesso ao GitHub da equipe. Esse GitHub daqui você pode entrar via convite, você precisa pedir a algum membro que já esteja aqui e que tenha permissão de administrador a te adicionar. E quando você estiver no GitHub da equipe, você vai ter acesso a todos os repositórios de código que a gente está utilizando. Então você tem acesso ao código do painel, código do firmware do Data Logger e ao Data Logger Analyst, que é esse programa que a gente vai utilizar agora. Você pode entrar no GitHub e simplesmente abrir a página do Data Logger Analyst. Aqui tem o código dele, mas como a gente não vai estar trabalhando com isso, para a gente simplesmente baixar o programa, a gente vem aqui na direita, em Releases, e procura a última versão lançada do programa. No meu caso, quando eu estou gravando aqui, a última versão foi o V1.4, que eu lancei ontem mesmo. Para a gente instalar ele no Windows, a gente vai baixar o arquivo .msi. Você pode simplesmente pegar aqui e clicar, e ele vai baixar o programa para a gente. Depois que tiver baixado, a gente vai clicar no .msi que baixamos. Ele vai reclamar que o arquivo pode conter vírus e tudo mais, mas como o arquivo é da equipe, a gente sabe que é seguro, então pode dar um OK. Quando abrir a tela do Smart Screen, que é essa telinha vermelha daqui, você clica em mais informações e clica em executar mesmo assim. Depois disso, vai abrir agora a tela de instalação do Data Logger Analyst. Para a gente instalar, a gente pode só clicando aqui em avançar, aceita os termos, avançar, deixa o local de instalação padrão, avançar e instalar. Quando ele perguntar se você quer sim ou não, você clica sim. Se você já tiver o programa baixado e uma versão nova tiver lançado, você pode simplesmente baixar um MSI novo e instalar por cima. Ele já vai fazer a atualização do programa para você. Depois que a gente tiver baixado o Data Logger Analyst, é importante que a gente tenha os arquivos bin da equipe para poder trabalhar. Para isso, a gente vai no Google Drive da equipe e os dados do Data Logger estão ficando na seguinte pasta: Documentos, EPR, FPs, o FP que você estiver trabalhando, Departamentos, o Departamento ELE, pasta elétrica, projetos, e aí temos a pasta dados aqui. No caso, eu estou no ciclo do FP17, e os dados que eu vou acessar agora são os dados do Interlagos mais EASH. No meu caso, eu já baixei essa pasta daqui, mas geralmente os dados do Datalogger vão vir numerados de 0 a alguma coisa, e nesse formato .bin, que é o que ele gera diretamente do carro. Depois que a gente já tiver baixado o programa e já tiver baixado uma pasta com todos os dados do Interlagos ou qualquer outro teste que a gente tiver feito, é importante que você pegue o .zip que o Google Drive baixar e extraia a pasta para o lugar onde você estiver. Se você não extrair a pasta, você não vai conseguir abrir o arquivo no Data Logger Analyst. Ele não consegue abrir dentro do .zip. Ok, então agora a gente pode abrir o programa. Ele vai aparecer no nosso menu iniciar aqui no Windows, mas você também pode pesquisar por ele e ele vai aparecer. Se você quiser, você pode fixar ele na barra de tarefas, fixar ele em qualquer lugar. Eu vou abrir o Data Logger Analyst agora. Por padrão, ele abre essa tela daqui. E a gente pode abrir o arquivo que a gente baixou, clicando ou atalho Ctrl+O, ou clicando aqui em abrir arquivo, ou vindo em File e abrir arquivo. No meu caso, eu baixei os arquivos para a pasta Downloads, dentro dessa pasta daqui. E eu vou abrir um arquivo chamado data0.bin, que é um arquivo com 20 MB e o que evidencia que o carro andou um pouquinho. Quando a gente clicar nele, a gente pode vir aqui em abrir. Ele vai converter o arquivo para uma tabela .csv. Essa é a tabela que a gente pode depois exportar e também usar no Google Planilhas ou no Excel, se for necessário. Com o arquivo aqui agora aberto, a gente pode deixar o programa em tela cheia. Ou, se você quiser tirar a barra aqui de baixo do Windows, a gente pode até vir aqui em View e Tela Cheia. Ele remove a barra superior e inferior, para a gente poder ver tudo aqui na nossa tela. Aqui na barra lateral esquerda, a gente tem todos os canais que foram coletados de dados do Data Logger. Por exemplo, a aceleração lateral, o giroscópio do carro, o lambda. Então, para fazer a minha análise aqui agora, eu quero dar uma olhada na relação entre, por exemplo, a aceleração lateral e o RPM do carro. Como vocês podem ver, quando eu clico em um item daqui, ele sobrepõe ao gráfico anterior. Para eu tirar um gráfico, eu venho no gráfico que estava selecionado antes e clico em cima dele. Toda vez que a gente adicionar um gráfico e ele tiver uma escala diferente, a escala fica indicada aqui na direita. Por exemplo, a aceleração lateral está medida em G. Então, ele indica aqui que a aceleração lateral vai ser o gráficozinho azul, como a gente pode ver aqui no gráfico, e a escala dele está em G, também como indicado aqui.
A rotação do motor é o gráfico verde. E os valores mínimos e máximos de cada um deles ficam indicados logo aqui embaixo do nome. Se a gente quiser ver o mínimo e o máximo de uma área específica, eu posso simplesmente vir aqui no gráfico, apertar o mouse, segurar, e arrastar em uma seção e dar um zoom. Toda vez que você fizer isso, você vai dar zoom em uma área do gráfico, e os valores mínimos e máximos daqui atualizam para mostrar só da área que você está vendo agora. Por exemplo, nesse momento daqui agora, a gente sabe que o RPM máximo medido lá pela ECU foi 10.892 e o RPM mínimo foi 2.377. Se a gente quiser voltar para a análise anterior, a gente pode só clicar 2 vezes no gráfico e ele mostra novamente o intervalo inteiro. Se você tiver vontade de ver de um momento específico até outro momento específico, a gente também pode editar aqui via intervalo analisado. Por exemplo, se eu quiser ver dos 10 segundos do teste até os 20 segundos do teste, eu coloco 0, 20 e tiro aqui os milissegundos e os minutos. Nesse caso, a gente está analisando do 10º segundo até o 20º segundo do teste. Nesse momento daqui, o carro provavelmente ainda não estava ligado, e por isso que o RPM está aqui indicando basicamente nada. Isso daqui, por exemplo, indica uma partida, já que o RPM estava bem baixo e do nada ele subiu. Ok, então digamos agora que alguma escala aqui está indicada de forma errada, ou a gente precisa aplicar um offset ao valor. Por exemplo, a gente determinou que o RPM do motor está lendo 2.000 RPM acima do que ele devia. Isso aqui é um exemplo, nesse caso daqui a leitura parece estar correta. Bem, se eu precisar realizar essa alteração, eu posso vir aqui no painelzinho escalas. Ele também pode abrir com o atalho que estiver indicado aqui na direita. Quando a gente abrir o painel escalas, ele vai indicar o ID de leitura de cada um deles. Isso aqui é um ID que é do próprio Datalogger e a gente não pode modificar. O nome do sensor, um coeficiente de multiplicação. Então, por exemplo, se eu colocar 10 para a leitura do RPM, o RPM que estava lendo como 3.000 vai ficar sendo lido como 30.000 e por aí vai. E também tem aqui o offset. O offset soma ou subtrai um valor da leitura. Então, por exemplo, se eu vier aqui no rotação do motor e eu marcar menos 3.000 para o RPM, o que vai acontecer é que um RPM que antes estava sendo lido como, por exemplo, 2.500 ou 3.000 vai estar sendo lido como 0. E um RPM que foi lido como 6.000 vai ser lido como 3.000. E por aí vai. A gente só precisa vir aqui e marcar em salvar. Se você tiver esse problema de gravação daqui, que eu imagino que pode ter sido corrigido quando você for usar o programa, o que você vai precisar fazer simplesmente é fechar o Datalogger Analyst e abrir ele utilizando administrador. Então você vem aqui, pesquisa por Datalogger Analyst e marca executar como administrador. Se eu abrir agora o mesmo arquivo que a gente estava lendo agora, o data0.bin, e marcar exatamente os mesmos canais que eu já estava lendo antes, e vier no painel escalas e tentar alterar alguma coisa aqui, por exemplo, o RPM novamente, colocar, por exemplo, aqui, menos 3.000 e salvar, ele vai processar novamente o arquivo e salvar isso aqui num arquivo que a gente chama o Custom Scala Sensores. Se você quiser, esse arquivo fica dentro da pasta do programa e você pode mandar ele para outras pessoas. Mas no nosso caso aqui, a gente fez uma alteração que não faz o menor sentido. O RPM aqui não era para estar lendo 0 ou negativo, isso não existe. Então, se você cometer algum erro e mudar alguma coisa que você não precisava, você pode simplesmente vir no painel escalas e clicar no voltar ao default. Ele apaga o Custom Scala Sensores e volta para os valores padrões do programa que a gente já calibrou para você. Finalmente, se você precisar fazer alguma alteração nos dados ou alguma leitura que não está disponível no programa, você pode exportar os dados daqui como CSV. Para isso, você pode vir aqui no painelzinho exportar ou utilizar o atalho indicado. Quando a gente vier no painelzinho exportar, ele vai perguntar para a gente quais canais a gente quer exportar. Então, por exemplo, eu poderia exportar apenas a seleção lateral e o RPM, por exemplo. Ou alguma coisa do tipo. Eu posso clicar em selecionar todos se eu quiser exportar tudo, ou selecionar todos se eu quiser só marcar um ou dois. Beleza. Além disso, ele permite a gente escolher qual é o período de exportação. Por padrão, ele vai marcar o período completo, ou seja, o teste inteiro que você abriu. Mas se você quiser e tiver aqui, por exemplo, dado um zoom nessa área daqui do gráfico, a gente pode vir agora no painel exportar e o intervalo visualizado vai estar indicando o momento que a gente abriu, do segundo 24 até o minuto 6 e 30 segundos. Ok, então a gente vai fazer uma exportação aqui só para mostrar como que a gente abre isso no Excel. Quando você tiver marcado os canais que você quer e período completo, você clica no botão exportar. Ele vai perguntar onde você quer salvar. Eu vou colocar o meu na pasta Downloads, só como exemplo, e clicar em exportar. Ele demora um segundinho ou dois e exporta.
Agora a gente já pode fechar o programa. Como vocês podem ver, o arquivo que ele exporta, ele vem no formato .csv. Esse aqui é um arquivo que você não pode abrir diretamente no Excel só dando double click, senão ele vai abrir errado. Então eu vou mostrar para vocês como a gente carrega isso aqui no Microsoft Excel. No Google Planilha, se eu não me engano, você pode simplesmente jogar ele e ele abre corretamente. Você pode abrir agora então o Excel, vir em uma pasta de trabalho em branco, vir na abinha aqui em cima, Dados, e clicar em gtext/csv. Quando a gente clicar aqui, ele vai perguntar qual arquivo a gente quer abrir. Eu vou marcar esse .csv que a gente exportou agora e clicar em importar. Ele já vai carregar as configurações corretas. Você deixa o delimitador como vírgula e o Unicode UTF-8 como origem do arquivo. E pode clicar depois disso em carregar. Ele vai demorar um segundinho. Dependendo do intervalo que você marcar, o Excel pode reclamar isso aqui. Nessas situações, significa que você teria que ter dado um zoom lá na planilha ou reduzido a quantidade de canais que você estava exportando. No meu caso aqui, eu vou simplesmente clicar OK, porque eu não faço questão de fazer análise desses dados. Então, essa quantidade de linhas que ele está carregando já é suficiente só para eu exibir como que funciona. Pronto, agora que ele carregou, ele já vai criar uma tabelinha pra gente. A gente pode dar um OKzinho, ele já colore automático na última versão do Excel. E aqui a gente tem o nome de cada uma das leituras. Além disso, tem aqui a coluna tempo, ela vem em milissegundos e a gente pode ordenar por ela, clicando em classificar do menor para o maior. Então, a gente vai ter a leitura com o tipo da leitura, o momento que ela foi lida, a leitura e a unidade que ela foi lida. E isso vai acontecer para todas as leituras do carro com precisão de 1 milissegundo. Feito isso, se você quiser depois, você pode simplesmente salvar esse arquivo como uma planilha do Excel. E é isso, é basicamente esse o processo para utilizar o Datalogger Energy. Vocês já estão sabendo utilizar ele. O programa pode receber alterações com o tempo e updates que mudem um pouquinho a interface, mas o princípio de funcionamento dele é esse. Espero que isso tenha ajudado vocês a realizar as análises de dados e até a próxima.